Abra sua Bíblia então em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Há muitos anos atrás, eu, jovem ainda, como dizia a música do Chaves, né? Fui a Ilha Grande, não sei se você já ouviu falar, no Rio de Janeiro, da Ilha Grande, onde tinha um presídio, chamado Presídio da Ilha Grande. O presídio foi demolido, né? E a ilha é uma ilha paradisíaca, que para você chegar você tem que atravessar uma boa parte de barca, eu acredito, umas 2 horas, quase 3 horas de barca, mar adentro, até chegar na ilha. E aí, a ilha é uma coisa linda, né? E eu me lembro que eu cheguei lá à noite, finalzinho da tarde, à noite, já por volta das 6h30, né? Acho que é a hora que a gente entrou. E dormimos e no dia seguinte fomos explorar a Ilha Grande, linda. Vila do Abraão foi onde eu fiquei, que é margeando a praia que é chamada de Vila de Abraão, né? E aí no dia seguinte a gente já tinha rodado bastante, começamos a se informar sobre outros pontos da ilha que eram pontos turísticos, né? Visitamos alguns, realmente uma praia mais linda que a outra, lugar assim maravilhoso. Até que a gente se embreou no meio do mato sem perguntar dessa vez e fomos seguindo uma trilha. Andamos cerca de 3 horas no meio do mato, sem saber onde ia chegar. E aí até que um dos meus amigos falou, vamos subir por aqui. Quando nós descemos uma ladeira, saímos na chamada Praia de Dois Rios. E aí o que era isso? Primeiro que era uma vista sensacional, assim. E quando você descia, era uma praia em que um rio desembocava de um lado e o outro na outra ponta do outro. Uma água cristalina, assim. E você podia tomar banho tanto no mar, na água salina do mar, quanto na água do rio. Uma coisa sensacional. Isso me marcou muito, essa visita à Ilha Grande. E o ponto aqui é justamente a vista, né? O lugar que parece, nessas vistas, normalmente é assim, que é só mato e que não vai dar em lugar nenhum e de repente você pega um caminho que vai realmente te levar para aquela cena deslumbrante, para aquele cenário maravilhoso, para aquela visão espetacular. É bem isso que eu acho que seja esse capítulo de Romanos, a vista das vistas. Por isso eu convido você a ler comigo Romanos 8, capítulo 12. Desculpa. Capítulo 8, versículo 12. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção
do nosso corpo. Até o 23, capítulo 8, versículo 24 em diante, nós vamos, semana que vem, ler, porque só nessa porção aqui, meu amigo, já tem, eu diria, conteúdo para um mês de série. Se nós iniciarmos o capítulo 8, a gente vai perceber, no versículo 1, que Paulo ainda está, com uma abordagem voltada para a diferença da lei e da graça. A lei escraviza, a lei ela acende o problema do pecado, e agora no 8.1 ele vai trabalhar justamente o viver pela carne e o viver pelo Espírito. O Espírito é um elemento novo no discurso de Paulo em Romanos. Então, aqui no versículo 8, vai saltar aos olhos a linguagem de Paulo voltado para o Espírito Santo. Então, ele trabalhou no início do seu livro o problema gentílico de imoralidade, o problema judaico que deveria ser luz para as nações e não era, o problema de todos estarem iguais em se tratando de conduta imoral e carecendo da glória de Deus. Paulo já trabalhou o fato de que a salvação não é mais por obras, não é mais pela justificação da lei, mas a justificação pela fé. E agora, saindo da lei e da graça, os que andam direcionados pelo Espírito Santo. O início do 1 ainda é essa abordagem carne, espírito, graça, lei. E no versículo 12, ele vai acender justamente a porção que nós lemos, que é os que são filhos de Deus. Esse é o elemento novo aqui no texto, filhos de Deus. Porque até então, filhos de Deus, na mentalidade judaica do primeiro século, era algo muito específico sobre Israel. Esses eram filhos de Deus. Esses eram o povo eleito por Deus. Agora Paulo vai trazer o conceito para aquela igreja em Roma e vai aplicar tanto a judeus quanto a gentios, justamente essa expressão filhos de Deus, como sendo algo que pela fé pode ser, pode alcançar, todas as nações, todos aqueles que estiverem em Cristo pela fé. Ele vai dizer que nós, no versículo 12, de maneira bem interessante, não somos mais devedores à carne. E quando ele está falando da carne, a gente, obviamente, depois do que lemos no capítulo 7, ele está realmente falando da carne como sendo algo que está debaixo da lei. Não somos devedores da carne porque não devemos nada à carne, porque não devemos nada às obras, porque não devemos nada às obrigações da lei. Não é isso que dita a nossa conduta. Por isso não somos devedores a isso. Mas somos devedores a Deus, não é? Porque ele diz, portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer, porque a conduta da lei, a conduta da carne, a conduta das obras conduz à morte, não é? Porque a carne nada de bom pode produzir. E ele fala, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Então, somos devedores a Deus, ele vai dizer o porquê, não à carne, porque a carne conduz à morte e o Espírito conduz à vida. Ele vai dizer no versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui está, no primeiro, eu diria, numa primeira citação de Paulo, o conceito de que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Para nós é óbvio, faz todo sentido, porque essa linguagem nos é muito comum. Mas se nós pensarmos à luz do que era a compreensão do primeiro século do Espírito Santo, o Espírito Santo era justamente o Espírito de Deus que em determinados momentos estava sobre um personagem, normalmente um profeta ou um rei, e dirigia a nação. Ele era transitório. O Espírito Santo não era permanente, embora houvesse uma promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, quando Paulo está abordando aqui justamente o fato de que aqueles que estavam em Jesus, os membros daquela igreja, eles eram filhos de Deus,
eles também eram filhos de Deus porque eram guiados pelo Espírito Santo. Então tem uma conexão direta, ser filho de Deus e ter o Espírito Santo e ser guiado por ele. Não existe ser filho de Deus sem ser guiado pelo Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo. Então, para Paulo, os filhos de Deus são esses que têm o Espírito de Deus e são guiados por esse Espírito de Deus. Ele vai dizer, versículo 14 de novo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Outro elemento novo na nossa leitura de Romanos. Agora nós sabemos que todo aquele que tem o Espírito de Deus e é guiado por ele é filho de Deus. Então, não é só sobre Israel, a Israel geográfica, não é? Ou sobre a Israel genética. É sobre justamente a fé em Jesus, que Paulo já falou, que faz com que o homem que esteja em Cristo tenha o Espírito da promessa e, entenda o Espírito da promessa, se torna, né, faz... ou melhor, Deus faz com que ele seja filho de Deus e ele seja guiado pelo Espírito Santo. Ele vai dizer, vocês não receberam um espírito de escravidão, porque escravidão é sobre lei, escravidão é sobre carne. Vocês receberam um espírito de adoção. E a adoção aqui é realmente um grande ponto, eu diria, central na teologia paulina. Todo aquele que está em Cristo, pela fé, recebe o Espírito de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus e se torna filho adotivo de Deus. E o que seria esse filho adotivo? O Espírito de adoção ao qual clamamos Abba Pai. É interessante que o conceito de adoção do mundo antigo, ele era irrevogável, né? A adoção era irrevogável. Você poderia, por exemplo, tendo um filho, não é? E não querendo que ele herdasse a sua herança, deserdá-lo. Um filho natural você poderia. Mas segundo as leis romanas, principalmente desse período, se você adotasse alguém legalmente, você não poderia deserdá-lo. Não havia lei para isso. Então ele seria herdeiro legítimo da sua herança, sem chance de uma revogação dessa lei ou de uma deserdação desse filho. O que Paulo está dizendo é que todo aquele que está em Cristo e recebeu o Espírito e é conduzido pelo Espírito, não vive mais em temor, mas recebeu um espírito de adoção, isso é, ele se tornou filho por adoção, adotado legalmente por Deus, e agora vai dizer ele, no versículo 17, que o próprio Espírito, versículo 16, dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus e somos também, versículo 17, herdeiros. Então, Paulo está conduzindo sua mente, né? Vamos pensar aqui na mente do autor. O argumento dele, o fluxo, né, argumentativo dele está, vocês não vivem mais pela carne, o processo de justificação de vocês não é mais pela carne, vocês na verdade vivem matando o corpo, e matar o corpo aqui tem a ver justamente com abafar qualquer tipo de justificativa ou de justificação pela carne. Vocês vivem pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, o Espírito Santo, que não é um espírito de escravidão, é um espírito de libertação e que vai fazer de vocês filhos por adoção de Deus. Não só isso, mas também herdeiros. E a pergunta que eu me faço e que eu lhe faço, herdeiros de quê? O que herdaremos? Antes de falar da herança, é importante frisar que o Espírito Santo que está, né, sobre ou em essa pessoa que realmente reconheceu Jesus e que crê agora que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, ele faz com que o seu espírito tenha certeza, convicção de que você agora é filho de Deus. Isso é algo óbvio em Paulo, bem subjetivo, porque eu não tenho acesso ao que você está tendo enquanto experiência com Deus. Você não tem acesso no que tange, né, a minha experiência com Deus, por isso é subjetivo. Mas o ponto aqui é que aquele que é filho de Deus,
ele é guiado pelo Espírito Santo e ele sabe no seu íntimo, porque o Espírito Santo testifica ao seu próprio espírito, ao seu espírito pessoal, à sua alma, ou seja, logo que você queira entender como sendo a sua parte não física, né? A sua essência, o seu âmago, mas que justamente vai haver essa completude no entendimento de quem nós somos agora, a quem nós pertencemos agora. Portanto, embora, né, não é esse o assunto, mas haja, independente do nicho, às vezes até alguma dificuldade para entender os conceitos teologicamente sobre salvação, ou salvo uma vez, salvo para sempre, esse tipo de discussão, o fato é que, isso eu posso afirmar categoricamente, aquele que é filho de Deus sabe que é filho de Deus. Sabe, simplesmente sabe. Não é porque eu estou dizendo que sabe, não é porque a teologia diz que sabe, é porque o Espírito Santo que habita nesse, ele diz ao Espírito daquele que tem o Espírito Santo que você é filho de Deus. Então não há dúvidas. Amém? Não há dúvidas. Pode haver dúvida, e eu vou esclarecer isso aqui, conceitual. Pode ser que você não tenha sido bem discipulado e não saiba bem usar as palavras. Isso é outra coisa. Não estou falando disso, estou falando sobre professar coisas e essas coisas fazerem de você X ou Y. Estou falando de justamente algo que lhe faltava e que agora lhe completa, e você simplesmente sabe disso. Você percebe que realmente em você há agora um fôlego novo. Você percebe que agora há em você realmente um direcionamento novo. Você percebe que agora há em você algo diferente vindo da parte de Deus e que justamente testifica seu espírito dizendo: você é meu filho. Eu vi essa noite passada e indico assim com uma boca cheia um documentário, não, é um filme documentário, né? Da conversão de C.S. Lewis. Muito legal, muito legal. E aí o documentário é muito bem feito, né? Eu não sei o nome muito bem, mas é mais ou menos assim. C.S. Lewis, a história que não contaram. A história da conversão dele. Aí eu vou reduzir aqui o documentário, espero que você assista. Ele era um cético, professor, né, em uma universidade em Oxford, e começa a se relacionar com pessoas de nível intelectual muito alto e que eram cristãos, como por exemplo o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis e tal. Muito legal essa narrativa. E ele vai sendo um questionador, ele era cético, ateu, né? Não havia a menor possibilidade nos argumentos dele de existir qualquer tipo de Deus. E à medida em que ele vai debatendo com os caras, ele vai narrando que ele vai sendo minado. E ele é meio orgulhoso assim no início, né? Isso aí, ele sempre tentava um jeito de argumentar, mas depois sozinho ele ficava: pô, cara, meus argumentos são muito fracos, né? E ele começa a investigar, mas a história é bem interessante, porque é ele velho, né? Antes de morrer, já bem vivido, depois de escrever, narrando ele novo. Aí aparece os dois, assim, bem legal, bem trabalhado. E tem uma hora que ele diz, e nesse dia, depois de muito lutar, cheio de livro assim em cima da mesa, né? Ele desaba e diz: eu perdi. Aí ele fala: eu ainda não era o cristão mais devoto do mundo, mas alguma coisa dizia no meu íntimo: eu sou o que sou. Cara, isso é muito top. E aí o cara sente que começa uma coisa sendo transformada na vida dele, alguma coisa vai mudando, aquele ceticismo começa a cair, e não era só uma questão de fé cega, né? Ou fideísmo, ou algo do tipo. Tinha algo sendo trabalhado no cara mesmo. Até um determinado momento, eu até me identifiquei muito com essa história, ele entra numa igreja e ele acha a arquitetura horrorosa, as músicas terríveis, né? E as pessoas feias. Ele vai falar: não era o lugar onde eu estava acostumado a estar, mas alguma coisa ali me completava. Por que eu estou trazendo essa citação aqui? Porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele sabe que é filho de Deus. Porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito de que somos não salvos, não livres do inferno, não qualquer outra coisa, que também é verdade, mas secundário. Somos filhos. Entende isso? Filhos de Deus.
não é filhos porque foram salvos, e filho é uma coisa bem assim, lá no final do túnel, né? Tipo assim, salvos fedendo a fumaça, ou uma coisa assim, como alguém falou, não, né? Ufa, eu estou aqui num cantinho. Vocês foram feitos filhos de Deus. Você sabe quem era filho de Deus no Antigo Testamento? E eu acho que esse cenário vai vir como luva para a gente. Israel era filho de Deus. Quando Deus manda Moisés ir lá até o faraó, não é? Para libertar o povo, ele diz, diga para o faraó libertar o meu filho, o meu primogênito Israel. E aí quando você lê justamente a narrativa com esses olhos judeus, né? Você percebe que viver em escravidão é viver no Egito, é a escravidão do Egito. Viver sendo guiado pelo Espírito Santo é Israel sendo guiado por Deus na travessia do Mar Morto, na conduta ou na caminhada até a terra prometida. Tudo isso está aqui, tudo isso tem eco. Nós somos o Filho de Deus, nesse sentido, o povo de Deus, Israel espiritual, estamos sendo guiados pela nuvem e pelo fogo, atravessando um deserto, que ele vai dizer aqui justamente sobre o sofrimento, mas sendo guiados para a terra prometida como filhos amados, herdeiros de uma promessa de algo novo. É belo, a visão é bela. Tirou o mato da frente, tirou os galhos de árvore, conseguiu vislumbrar já à vista. Vocês foram feitos filhos, herdeiros especiais de Deus. Por isso, são guiados pelo Espírito de Deus. Ele é o nosso referencial. A nossa vida é justamente guiada por esse Espírito que nos conduz e nos mostra o direcionamento correto. Mas tem uma coisa aqui muito top, né? Não é a primeira vez que Paulo cita, na verdade ele citou em Gálatas também. Versículo 15 ele diz assim, recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Por que Abba, Pai? Porque a expressão Abba é aramaico, né? É a expressão usada por Jesus na cruz, né? Abba, Pai. E que é algo em Jesus, novo no tratamento para com Deus, porque tem o significado de paizinho, não é? Abba é paizinho, papai. É uma coisa muito, muito íntima, muito relacionamento filho e pai mesmo. Como eu já falei algumas vezes aqui, diferente de como o judeu se referia a Deus, Elohim, não é? E outras expressões muito voltadas para Senhor e tal, que tem seu valor, mas não era íntimo, né? E Jesus vai justamente fazer essa transição para justamente uma oração mais voltada para um paizinho, para um pai amável, né? Para um pai cuidador. E é o que Paulo está dizendo aqui. Ele traz a expressão justamente usada por Jesus, porque o Espírito ele vai justamente nos libertar da escravidão e vai nos conduzir, não é, ao temor, não vai nos conduzir ao temor, mas o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, ele nos adota, né? Ele não é uma adoção nos moldes modernos não, né? Você adota, já até falei isso aqui em outros momentos, adota para que a criança seja beneficiada no sentido de não passar fome, de ser cuidado, de não passar frio, de ter algum tipo de assistência. A adoção aqui é para herdar, não é? É um convite realmente não só para ser filho, para ter um relacionamento Abba, pai, papai, mas para também fazer parte de algo muito maior, que é a herança, né, que esse pai aqui deseja deixar. Então, é guiado pelo Espírito Santo, se torna filho por adoção e agora tem um relacionamento do tipo, papai, meu papai. Amém? Amém. É bonito isso? Eu adoro quando meu filho, ao invés de me chamar de pai, me chama de papai. Papaizinho, é bom, né? Papaizinho, papaizinho está querendo dinheiro para comprar alguma coisa, meu não pedindo não, né? Ou está querendo algum benefício, né? Papaizinho. Mas é bom, né, ouvir isso. É o que Paulo está falando. Não é mais sobre viver se esforçando para ser autojustificado.
é sobre um convite da parte de Deus para você fazer parte de um relacionamento íntimo. Porque Ele lhe convida a justamente herdar algo maravilhoso, que Paulo ainda vai dizer aqui. A receber o Espírito dele, que testifica ao seu Espírito que você é filho e ninguém pode te tirar isso. Que é, no decorrer desse texto, quem poderá nos separar do amor de Deus? Né? Um cântico tão lindo escrito por Paulo aqui. Mas ao mesmo tempo é um convite para que nós nos relacionemos com o nosso papai. Deus de amor. Papai. Ele vai dizer mais aqui, né, no versículo 17. Eu vou dar umas tossidas eventualmente aqui, mas você não saia correndo não. Que eu acho que é só um restinho aqui de alergia que ficou, que me dá uma zoada de vez em quando. Mas diz o seguinte, 17. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiro de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Uma expressão também nova usada por Paulo aqui. Agora a coisa começa a ficar assim, eu diria, tem um círculo da intimidade, pai, filho, guiados pelo Espírito Santo, convidados a um relacionamento, herdeiros e agora glorificados. Perceba essa crescente aqui. Então nós seremos herdeiros. Herdeiros do que, Paulo? Ele vai responder. Mas ele diz também que nós sofreremos com Cristo até lá, né? Parece que tem uma coisa que a gente usa essa expressão, né? Já, mas ainda não. Você já é isso, você já é filho de Deus, já é herdeiro com Cristo, mas existe algo que vai ser completado no final. Então tem algo acontecendo aqui, que vai ser de maneira integral, plena, no dia da vinda de Jesus, de maneira mais literal sendo dita aqui. E ele fala, e nesse arco, enquanto nós esperamos isso, nós sofremos com Cristo. Sofremos por quê? Porque esse mundo é um mundo problemático, não é? Porque esse mundo é um mundo decaído, porque existe sofrimento, porque existe o vírus que pega a gente, porque existe os desencontros relacionais, porque existe uma pá de coisas, de fatores que realmente vai fazer com que a gente, enquanto isso não aconteça, padeça, inclusive perseguição, inclusive todo tipo de investida do mal para tentar tolir, parar essa progressão da revelação do que Deus tem realmente para mostrar. Por isso que ele vai dizer, ele diz, guarda esses dois aspectos aqui no 17, herdeiros, eu falei, do quê? Né? E ele vai responder, e glorificados. O que é ser glorificado, afinal de contas? O que Paulo está falando? Nós seremos glorificados, como assim? E aí ele diz no 18 assim, porque eu considero, ele falou do sofrimento em Cristo, né? Eu considero que o sofrimento do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. A glória aqui é a doxa, né? Então, vamos lá. Existe um sofrimento, né? E que realmente nós percebemos disso. O sofrimento não só na questão individual, né? Eu, enquanto indivíduo que sofro em vários momentos da minha vida, né? Em vários acontecimentos, mas existe também um aspecto que justamente envolve não somente a mim, mas a criação de Deus. Ela também sofre. A criação como um todo, eu penso, para um autor do primeiro século, quando ele está falando criação, ele tem em mente o Gênesis, né? Justamente a criação de Deus, aquilo que Deus criou, os céus e a terra e tudo que nele há, né? Segundo a narrativa do Gênesis. É óbvio que a gente pode dar eu diria, base no conhecimento científico que a gente tem hoje, que isso, na verdade, essa criação, ela é muito mais abrangente, né? O conceito de criação é muito mais abrangente, porque hoje nós conhecemos galáxias, conhecemos planetas longínquos e tal, mas é óbvio que o apóstolo não está se referindo a isso, porque ele não tinha esse conhecimento científico. Então, a criação para ele é a criação em que ele conhece, a criação criada por Deus, que está narrada em Gênesis. Então nós sofremos com Cristo, seremos glorificados, mas Paulo diz, eu considero que esses sofrimentos não são, ou melhor, não é igual, né? Não se pode comparar com a glória que vai ser revelada. E aqui no em nós, existe uma tradução possível que é revelada por nós.
Eu não vou entrar nessa discussão também, porque ela é bem pequena, mas para dizer que em nós, os filhos que possuem o Espírito Santo, que são os herdeiros, será revelada uma glória em nós, ou através de nós, ou por nós, que realmente vai fazer a diferença em uma criação que está sofrendo, não é? Que está padecendo e aguardando ansiosamente. Leia comigo o versículo 19. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Quem são esses que receberam o Espírito Santo? A gente sabe, são todos aqueles que estão em Cristo. Mas eles serão revelados no fim. No fim é que Deus vai mostrar assim, ó. Esses aqui são os meus filhos, entende? Vai ser público, um espetáculo público. Os meus filhos estão aqui. E eles são herdeiros. Herdeiros de quê? Da criação. Pense nisso. Herdeiros da criação de Deus. A criação que agoniza, porque ela está justamente sofrendo as dores de parto que vai ser trazida aqui, porque ela está cativa, ou melhor, sujeita à inutilidade. Olha o versículo 20. Eu vou ler o 18, 19 e 20 para a gente ter o argumento aqui. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, a criação está sujeita à inutilidade, ela aguarda ansiosamente uma libertação da degeneração, é o que ele vai dizer no 21 aqui. Ela tem uma esperança, como se a criação estivesse, com o pescoço esticado, olhando para o horizonte, assim, ó, cadê eles, Eu preciso realmente conhecê-los para que haja a libertação do cativeiro da degeneração. E aí a pergunta que vem é, quem é que tornou a criação, ou melhor, manteve a criação sujeita à inutilidade? Que ele diz no 20, porque a criação ficou sujeita à inutilidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. E aqui vai ter uma discussãozinha, quem que sujeitou a criação? Por que a criação está sujeita à inutilidade? O que seria isso? Então, o primeiro aspecto é, a ideia de sujeita à inutilidade aqui é, a criação tem uma força, vigor, um poder, como um búfalo enjaulado. Mas todo o poder que ela pode produzir não produz o seu potencial. É inútil, é uma força inútil. Eu me lembro, já contei para alguns, quando morava em Montes Claros, o terremoto que eu experienciei lá. A Lidiane lembra também, a Lidiane estava grávida. E a gente estava de madrugada, eu lendo, ela dormindo, e de repente, pum, uma explosão assim. De madrugada qualquer explosão é alta, E aquela foi bem alta, assim, parecia que um pneu de caminhão tinha explodido, estourado, uma coisa assim. E o prédio começou a balançar assim, ó. Parece até piada. E olha, foi um terremotinho, hein? Aí não é daqueles que eu já vi no Japão acontecer. O prédio balançou, cara. E eu me lembro que eu não tinha reação. Não dá pra fazer nada nessa hora. O que você faz, Você pula, grita? Não dá pra fazer. E eu fiquei assim, num estado de passividade que me incomodava. Tipo, eu não podia fazer nada. Durou o quê, amor? 5 segundos? Pum! Só aquilo e tu fica... E quando termina, tu fica, ó. Meu, o que aconteceu? Porque, olha só, eu estava um pouquinho longe da falha, A gente morava... A falha, ficava 5 km, 10 km de onde a gente morava. E foi um terremotinho bem tosco, Perto do que acontece no mundo aí. Mas deu para sentir o poder que há nesse tipo de coisa. Uma tsunami, meu amigo. Olha o que é aquilo lá, o que é o poder daquilo, aquilo arrasta tudo, Então, o que é que Paulo está falando? A criação que tem um poder, Poder mesmo, bruto, um vulcão em erupção, Quem já viu isso? As cenas, coisas assim, assustadoras, belas e assustadoras, Mas a criação, todo o potencial dela está inutilizado, é um poder enjaulado, contido.
E a pergunta é, quem é que fez isso? Alguns vão dizer que foi o pecado, que foi a degeneração. Mas na verdade o que o texto está dizendo é que Deus conteve a criação. Ele segurou a criação porque o potencial da criação em um mundo decaído é um potencial decaído. Então ele está contido. E a criação está assim, naquela jaula apertada, ansiando a revelação dos filhos de Deus, porque os filhos serão os herdeiros dessa criação. E a glória que será manifestada neles será justamente o governo com Cristo sobre a sua criação. Olha que texto lindo. Ele diz, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Aquele que a sujeitou é Deus. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, chamados para serem filhos herdeiros, co-herdeiros em Cristo, aqueles que têm o Espírito de Deus conduzindo a sua vida, esses são também os libertadores da criação que está contida, que está enjaulada, aguardando ansiosamente pela glória que vai ser manifestada por esses no governo sobre a própria criação com Cristo. Cara, isso é muito sinistro. Eu tenho palavra para usar aqui, no bom carioquês, sinistro positivo, né? O sinistro no Rio, o sinistro é legal, o sinistro legal. Nós vamos libertar a criação, cara. Pô, não sei se você está indo lá comigo, assim, tá vendo um filme? Nós, cheios da glória de Deus, que eu não sei nem o que é. Não me pergunta, não sei o que é, deve ser muito top. Mas não vai ser um monte de gente acendendo como estrelinha, não. É algo muito voltado para uma beleza que Deus realmente vai restaurar de uma criação que está cativa por causa da queda, por causa da degeneração, por causa da corrupção, e que quando os filhos, que somos nós, forem revelados, essa criação que aguarda ansiosamente será libertada. E aí, quem sabe aquela história do lobo com o cordeiro faça todo sentido. Aquela história de realmente uma criação que estava caminhando para um abismo da degeneração, completamente restaurada em todo o seu potencial. Cara, através de nós. Pô, velho, isso aqui não é a praia de Dois Rios lá da Ilha Grande, não. Isso aqui é uma cena assim, cai para trás. Me falta até, na verdade, elementos para tentar ver isso, pensar nesse filme, porque eu realmente tanjo a beirada e busco tentar pensar como vai ser esse tipo de coisa. Nós com Jesus glorificados, libertando a criação, uma criação que vai ser o que deveria ser desde o início, mas que se tornou cativa, mas que Deus conteve até o dia em que Ele vai revelar os seus filhos e a criação será liberta para sempre e realmente estará em toda a glória sendo mostrada publicamente para quem quer que veja, quem quer que queira ver a obra de Deus transformadora através de nós. A glória que será revelada em nós ou por nós. Amém? Pô, velho, não é sobre, eu vou para o céu sem alma ou sem corpo, para um céu longe lá, longe não. É um chamado para uma restauração grandiosa, mas isso já começou. Eu já disse isso em Romanos desde o início. Isso já começou. Essa transformação já está se dando. A criação aguarda ansiosamente a revelação que vai se dar de maneira plena no final, mas o chamado ele é ativo. Não é isso? Nós já começamos um processo de transformação. Quando eu sou transformado pelo Evangelho, eu já estou fazendo parte de um processo de transformação da criação. Quando eu sou realmente um pregador das boas novas, eu sou o mensageiro realmente dessa mensagem transformadora, eu já estou participando de um processo de transformação que está acontecendo. Há 2000 anos está acontecendo. Desde a ressurreição de Cristo, existe algo realmente como uma tsunami, uma avalanche que está tomando, está transformando e que irá acontecer de maneira integral, plena no fim, como um grande e belíssimo espetáculo. E é sobre eu, sobre você, sobre nossos filhos, sobre todos aqueles que estão realmente em Cristo,
filhos de Deus. Amém? Amém. Dá um amém maneiro aí, cara. Eu tô gripado, pô, me ajuda. E ele diz assim, né? 21. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí 22. Acabou não, hein? Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo. O que ele está dizendo? Então, esse processo de espera da criação, até que os filhos sejam revelados, Paulo pinta, né, de maneira intencional como as dores de parto, né? A dor do parto, eu nunca passei por uma dor do parto, né? Mas o que se entende é que é uma dor realmente que eu não aguentaria, né? Eu já tive minhas crises renais e realmente eram muito fortes, né? Mas não é, me parece, algo semelhante a uma dor do parto. A dor do parto é uma dor, mas ela é uma dor que realmente aguarda por um fim que é prazeroso, que é o parto. Não é isso, Ian? O médico de plantão aqui. A dor não deve ser boa, mas a expectativa por trás dela deve, né? Vou ter um bebê, né? Ele vai nascer. Então, se pudesse ter sem a dor, ok, mas não dá. Então, a dor é o pacote, né? A não ser que você, né, passe por algum outro processo que não seja o natural e tenha essas dores aí suprimidas. Mas a ideia aqui é que ela aguarda a um sofrimento, a realmente a dor antes do nascimento, e essa dor vai conduzir ao nascimento, que é o que é aguardado. Mas enquanto isso não acontece, ela agoniza. A criação agoniza. E agoniza mesmo. Quem gosta de ver documentário do mundo selvagem, né? O Luca gosta de assistir. A gente assiste, poxa, que legal, né? Mais ou menos, né? Porque quem é que nunca torceu aqui pro cervo dar um coice no leão? Porque o cervo sempre morre na boca do leão e a gente fica assim, caramba, vai matar o bicho, né? Aí fica, foge. Tu vê que a coisa tá ruim ali, né? É o ciclo natural das coisas, mas não nos encanta tanto assim, não. Não sei se você gosta de ver um coelhinho sendo mastigado por um bando de hienas. Eu não gosto. Tem a sua beleza selvagem? Tem, mas aquilo realmente mexe comigo, assim. Porque não me parece ser o que deveria ser. Então, eu estou usando esse exemplo tão simples para mostrar que há um problema realmente na criação e que gera sofrimento, uma agonia. Mas essa agonia é por um tempo, ela é aguardada pacientemente porque ela terá um fim, e o fim é o parto de algo belíssimo, a glória de Deus manifestada através de seus filhos e a libertação da própria criação. Mas aí Paulo vai dizer que nós também sofremos essa agonia. Nós também sofremos. E ele diz aqui que nós sofremos porque ele já disse antes, no 17, que sofremos com Cristo, não é isso? Que ele diz no 17? Também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele. E aí depois no 18 ele diz, mas eu considero que esse sofrimento não se compara com a glória, não é isso? Que virá. E aí depois ele retoma a ideia do sofrimento e vai dizer, e enquanto a glória não acontece, a criação agoniza e nós também agonizamos com ela. Há um sofrimento da criação, há um sofrimento nosso também, até justamente a revelação dos filhos de Deus. E ele vai dizer, 23, e não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito. O que é os primeiros frutos do Espírito? E aqui a ideia a ilustração é justamente sobre colheita, né? Os primeiros fardos de algo que é grande, de uma colheita que será enorme, mas que ainda ou ainda foi colhido pequenos fardos ainda, os primeiros frutos ainda, mas que virá algo muito maior. Nós somos os primeiros frutos de algo muito maior que vem por aí. Ele diz, os primeiros frutos do Espírito, e também gememos em nosso íntimo, né? Sofremos essa dor do parto, aguardando ansiosamente a nossa adoção. E o que está escrito aí? A redenção do que, velho? Do nosso corpo.
Na cabeça de Paulo, cara, essa é a cena. Somos filhos, herdeiros de uma nova criação em Deus, que aguarda ansiosamente a sua libertação. E enquanto isso não acontece, nós sofremos a dor do sofrimento. Vamos sofrer mesmo, porque Cristo sofreu, mas nós sofremos junto com o mundo, e o mundo aqui é a criação. Nós somos, inclusive, simpatizantes da agonia da criação, entende isso? A gente está junto no mesmo processo de sofrimento enquanto a coisa não acontece. Sofremos com Cristo, sofremos com a sua criação, juntos, ansiosamente, aguardando a revelação dos filhos de Deus, que será revelado. E ele vai dizer, aguardando ansiosamente nossa adoção e também a redenção do nosso corpo. O corpo que ele diz aqui no versículo 12, que tem que ser combatido, porque as coisas da carne devem ser combatidas pelo Espírito, que as coisas da carne conduzem à morte, mas as do Espírito conduzem à vida. Essa luta, carne e espírito, um dia deixará de existir, porque o nosso corpo será transformado, teremos um novo corpo, assim como a criação será uma nova criação liberta, e reinaremos com Cristo como co-herdeiros da criação de Deus em toda a sua beleza. Pô, cara, isso é muito top, velho. Eu estou empolgadão aqui. Eu não vou ter mais essa gripe. Vai ser um negócio... Aí eu estou lembrando do documentário antes do C.S. Lewis. No finalzinho, né? Ele vai e entra numa igrejinha, né? Senta lá no fundo, aquelas igrejinhas bem antigonas, assim, e um hino tocando, daqueles bem de veião, assim, né? Tipo do Chico, que o Chico gosta de cantar, um Castelo Forte da vida, assim, né? O pessoal sentado, aí ele fala assim, é um trecho, inclusive, do livro Surpreendido pela Alegria. O documentário em cima desse livro, né, que é sobre a conversão dele. Aí ele diz assim, imagine a pessoa mais desinteressante desse recinto aqui. E aí mostra as pessoas assim, né? Mostra as pessoas bem assim, desinteressantes mesmo, né? Aqueles tipões assim, que tu olha assim, vai, que pessoa, né, bicho bem sem graça. Aí ele me diz isso assim, igual o Chico, tu dizes, né? Vejo que és profeta. Não, você é um cara interessante, assim, não é o meu tipo, não, mas tem suas qualidades, né, Miriam? Sempre tem, né? Aí ele fala uma coisa assim bem legal. Procure a pessoa mais desinteressante nesse recinto. Aí a câmera dá uma rodada assim, né? Aí ele fala assim, isso aqui é top. A pessoa mais desinteressante nesse recinto, quando a glória de Deus for revelada através dos seus filhos, se tornará um ser tão belo, que se você se deparasse com ele hoje, você cairia de joelhos diante daquilo que ele se tornará. Top. E é isso. Nós, seres desinteressantes, né, Chico? Na perspectiva de Deus, nos tornaremos seres lindos, transformados, redimidos, junto com uma criação nova, bela, em toda a sua potencialidade e beleza, manifestando a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar?